Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Quantos vieram marcar esse encontro com o Senhor? Então pode se sentar, glorificando e adorando o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar toda a igreja nessa noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Vocês são guerreiros, né, irmão? Está 31 graus. Né? Vocês vieram aqui ouvir eu falar de novo. Né? Mas ainda bem que vocês não vêm para mim, vocês vêm para o Senhor Jesus Cristo. Né? E vocês vieram ouvir ele falar mais uma vez com a igreja. E nós vamos continuar de onde nós paramos na quarta-feira passada, Oséias, capítulo de número 4, nós paramos no versículo 9, vamos continuar no versículo 10. Aleluia. Que Deus abençoe todos vocês que se esforçam para estar aqui. Né? Não é fácil para nenhum de nós. A maioria dos irmãos tem seus compromissos durante o dia, trabalham, é cansativo, mas eu vou tentar ser bastante breve, não cansar os irmãos, mas vamos continuar mantendo a mesma técnica que nós temos aqui nas quartas-feiras. Você fica olhando aqui para mim, prestando atenção somente em mim. Não olha nem para a esquerda, nem para a direita. Escuta a minha voz lá dentro assim, de você e guarde isso ali. Vai pensando, imaginando que você está vivendo realmente o que você está escutando. Isso prende a sua mente como se fosse um filme. E você vai conseguir prestar muito mais atenção quando vê o horário já foi. É assim que funciona essa metodologia de ensino. E eu sei que vai ser fácil para você aprender a palavra do Senhor. Se você olhar para a esquerda, para a direita, ficar com sono e pensar na dívida, o problema pode parecer que nós estamos aqui 2-3 horas e o tempo não passa, porque a sua mente está em outro lugar e o seu corpo está aqui. Amém, irmãos? Amém. Prestar atenção antes de ler o texto. Nós vamos ler o capítulo 4, verso 10. Eu quero justificar aqui. A Josi estava pronta para vir, mas ela está com diarreia desde cedo e não teve mesmo como vir. Infelizmente, podia acontecer aqui no meio da igreja. Um minutinho antes de vir, ela já de novo, e é ruim, nosso banheiro não é bom, né? E vai ficar meio complicado, então não é legal, ela acabou infelizmente não vindo. Por esse motivo, uma das pessoas que não sabe que mais gosta de estar aqui nos cultos de ensino, e também a minha sogra está muito febril mesmo. Talvez depois do culto, vou ver se levo também ela ali, tomar um soninho, né? Está bastante ruim, mas graças a Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Também a Rafaela não veio porque está cuidando do neném, e a Manoel falou que daqui a pouco ele vir, né? Também está, ela já foi diagnosticada com dengue, mas não está bem, às vezes vem, às vezes não vem, mas glória a Deus pela vida dos irmãos que vieram. Amém, irmãos? Glória a Deus. O verso 10 diz assim, Oséias 4, verso 10: comerão, mas não se fartarão, se entregarão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de ouvir o Senhor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então nós vamos ouvir a versão da irmã Luciana, que é a versão internacional. Leia para mim, irmã, por favor, bem alto. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prova, porque abandonaram o Senhor para se entregarem. Que triste. Que triste, né, irmãos? Nós vemos pessoas que deixam de servir o Senhor e elas têm do bom do melhor, mas nunca estão felizes. Elas estão vivendo bem, mas elas não conseguem satisfazer. Elas comem, vivem bem, têm estoque de comida, mas são felizes. Algumas até tiram a própria vida por causa disso.
porque elas não têm mais o temor do Senhor, que é o que dá alegria para nós e nos dá esperança da vida eterna. E a Bíblia diz que eles vão se entregar ao luxúria, todo tempo, todo momento eles viverão na pornografia. O texto original diz aí como está, irmão? A prostituição, né? Vão se entregar para a prostituição, mas nem filho eles vão ter, porque eles não terão mais a bênção do Senhor, não terão mais o Senhor. E nós paramos no verso 9, que diz que Oséias estava repreendendo eles, porque os líderes sabiam do que estava errado, não faziam nada, e o povo sabia do que estava errado também, não se manifestava. É a mesma coisa que o pastor está errado e não faz nada, aceitando coisa errada, e o povo da igreja também sabe que está tudo errado, mas também não faz nada. E nós fizemos leitura de Ezequiel 3,18, não precisa ler de novo, nós já lemos que tanto aquele que o que pratica e aquele que sabe que está errado, se não falar nada, ele também está com o sangue dessa pessoa na sua mão. Se eu sei que alguém está fazendo alguma coisa errada, é o que Ezequiel fala, depois nós vamos estudar Ezequiel, né? E diz que se eu sei de alguma coisa errada na vida do irmão, não falo para ele, olha, você tem que estar errado, faz, né? Eu não falo nada, o sangue dele está na minha mão. Assim como também, se ele sabe que eu estou fazendo coisa errada, eu não falo, ambos nós dois perderemos a nossa salvação. Mas se eu sei o aviso e ele não faz nada, aí o problema é dele, como o ditado popular. Mas as minhas mãos estão lavadas diante do Senhor. É isso que está escrito em Ezequiel 3, 18 e 19. Mas Ezequiel fala depois, né, em outras profecias. Mas Oséias diz assim: o problema é que os dois sabem que não faz nada. O problema é que tanto a liderança de Israel sabe que está errada, o sacerdócio não provém de Deus, são homens escolhidos por Jeroboão, são homens escolhidos por lideranças locais, profetas que profetizam que o povo quer ouvir e não a verdade de Deus. Então os dois estão errados na mão do Senhor. E aí eu até falei aqui para os irmãos se a culpa era só da liderança. Não é, porque a maioria do povo até sabe que tem coisa errada, mas não faz nada, porque ele tem medo de ser repreendido. Se você está num lugar onde todo mundo está errado, quem me ouve, diga amém. E você é o certo, você não fala nada. Você diz, esse povo vai brigar comigo, eu não vou nem falar nada, deixa eles fazerem o que quiser. Na verdade é melhor você perder a companhia de todo esse povo, mas agradar ao Senhor, que é o dono da nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, continuando o versículo 10, Deus falou para eles que não permitiria nem eles serem férteis, nem que eles produzissem mais filhos. E para Israel ter filho, o povo hebreu, era um sinal da maior bênção. Tanto que quando uma mulher não poderia ter filho, era permitido uma concubina, era permitido um segundo casamento para poder ter um filho, um descendente para a linhagem daquele homem. Isso era muito sério para o povo hebreu, o povo de Deus. E Deus disse: nem filho vocês vão ter mais, para vocês aprender. Eu não quero uma geração futura de vocês, eu não quero filhos de vocês, porque vocês não ouvem a minha voz. E aí o versículo 11, continuando a leitura, diz que a luxúria, que é a prostituição, você não sabe o que é luxúria, né? Só você está nas redes sociais, aí, os jogadores famosos, MCs, artistas, eles viram luxúria, prostituição, dinheiro, drogas, é mais ou menos o que acontece aqui. O vinho e o mosto tiram o coração. Lê para mim a tua versão aí, no verso 11, por favor. A prostituição ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. O povo ficava fora de si. Eles estavam tanto bêbados, tanto na prostituição, tanto nessas coisas, que eles ficaram fora de si. Eles não sabiam mais nem o que eles estavam fazendo. O que diz essa versão ali, diz que eles tiraram o discernimento deles de tanto beber. Era tanta festança que o vinho tirava a sensatez do povo. Eles já nem sabiam mais quem era Deus deles, o Deus dos outros povos. Eles estavam fora de si, estavam fora do seu natural. E por isso Deus estava repreendendo eles. Versículo 12, por favor, passa ali para mim. Diz assim: o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se apartando-se da sujeição do seu Deus. Isso aqui é tão sério, irmão, presta atenção. Eles tinham no meio deles um costume que vinha lá da época dos egípcios. Quem lembra que eles ficaram 400 anos no Egito? Diga amém. Amém. E eles trouxeram os velhos costumes. Um dos costumes era pegar uma vara de pau, presta atenção, e eles colocavam ali a vontade de Deus. Vamos botar aqui sim ou não. Deve fazer tal coisa? Mais ou menos aquela raquete que jogava
sabe, né? Aquela raquete você jogava para cima assim. Era para eles pegavam aquela vara, colocavam de um lado sim ou não e jogavam para cima, o que caísse no chão era a vontade de Deus. Olha só como eles consultavam a Deus, irmãos. Eles faziam isso aqui. Eles consultavam uma madeira, um pedaço de pau para obter respostas. E isso desagradava a Deus, porque eles sabiam que isso não agradava ao Senhor. O nome desse procedimento é rabdomancia, que eles trouxeram dos costumes do Egito, e essa prática Deus não se agradava. Olha como está escrito aí esse versículo 12 na tradução dos dias de hoje. Lê para mim, irmã, por favor. Eles pedem conselhos ao ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. O espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Então esse demônio tomava conta dessa madeira. Esse espírito de luxúria, esse demônio, ele pegava aquele pedaço de pau e ele dizia assim: nós podemos nos prostituir, podemos fazer tal festa. E eles jogavam aquela madeira e saía, é claro que sim, né? Saía que eles poderiam fazer aquilo. Então era enganado aquele povo, tão povo que eles estavam tão bêbados, e eles acabavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. A tradução diz assim: devem a um pedaço de pau que revelem o futuro e fazem pergunta a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram como uma mulher que se torna prostituta. Eles me abandonaram e se entregaram a um Deus pagão. Eles me abandonaram como uma mulher que se torna prostituta. E aqui Osés está voltando a falar de como era a esposa que ele tinha. É como se eles fizessem a mesma coisa, estavam buscando resposta de Deus naquele pedaço de pau para tentar adivinhar o futuro. E isso é perigosíssimo, isso é muito sério. O que eles estavam fazendo era contra a vontade do Senhor. Versículo 13, se alguém quiser ler, por favor, leia. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos cholos e dos terebinos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Era para eles estarem dentro dos templos oferecendo sacrifício, irmão. Mas tinha um lugar tão gostoso, tão confortável embaixo das árvores, que eles iam lá. Eles iam lá oferecer sacrifício embaixo das árvores. E essas árvores, esses carvalhos, eram tudo consagrados a outros deuses. E enquanto eles estavam lá adorando esses outros deuses, junto com Deus, embaixo das sombras fresquinhas, do calor escaldante de Israel, as filhas, as noras, todos estavam se prostituindo. E eles não faziam nada. E essa prostituição aqui não é uma prostituição, como posso dizer, simbólica, era literal. Eles lá oferecendo sacrifício a Deus embaixo das palmeiras, embaixo do álamo, como diz ali, do meio do carvalho, que eram árvores de outros deuses, na sombra dos montes. Estava acontecendo essa prostituição normalmente. Osés denuncia isso com muito apreço, falando para eles que Deus iria cobrar de tudo isso que eles estavam fazendo. Que nós vamos ler versículo 14 e 15. Quem quiser ler para mim, por favor, leia. E aí nós finalizamos já, vamos finalizando o capítulo 4. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituírem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. 14. Deus está dizendo: não adianta eu ir castigar as filhas de vocês e as noras de vocês, porque vocês fazem as mesmas coisas. E tem gente, irmão, que quer culpar quem está no mundo, que Deus castigue. Esse povo lá fora está fazendo coisas terríveis, Deus não faz nada. Mas nós servindo a Deus, às vezes mantemos costumes mundanos, coisas mundanas, e que Deus, se fosse cobrar, nos cobraria do mesmo jeito que cobra deles. E Deus estava dizendo: o povo que não tem entendimento será transtornado. Quer dizer, entre eles mesmos eles deveriam sofrer mais tarde coisas terríveis. Eles chegavam a dizer que estavam fazendo aquilo em nome de Deus para o povo aceitar. Eles diziam: não, foi Deus que mandou, nós tiramos sorte aqui e Deus que mandou nós fazer do jeito que está sendo feito. Irmão, cuidado com esse negócio. Olha, Deus me disse, fique com o que a palavra de Deus fala para nós, meus irmãos. Não
vá atrás de pessoas que dizem, não, Deus me mandou falar para você fazer tal e tal coisa. Se estiver contra a Bíblia, isso não provém de Deus. Alguém está acordado? Diga glória a Deus. Não faça. Se Deus não diz na palavra para fazer, não faça. E como que eles iam castigar as mulheres se eles também estavam fazendo coisas erradas? É para o verso 15, por favor. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venha julgar e não suba a Bet-Avém, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Lê a tradução de hoje, não fica mais fácil para os irmãos entender. Verso 15, por favor. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpado. Deixe de ir a Gilgal, não suba a Bet-Avém, e não diga, juro pelo nome do Senhor. Irmãos, o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava dando uma colher de chá para Judá, que era do reino sul. Quem lembra que o reino estava dividido, diga glória a Deus. Deus estava dando uma colher para eles de chá, dizendo, não venha mais para o norte, não suba mais para cá, para Gilgal, para os altares, aí Deus está falando para dizer, viva o Senhor. Por quê? Porque eles estão fazendo coisas erradas, eles estão usando o nome do Senhor para fazer coisas erradas. Eles faziam tudo isso dizendo, não foi Deus que mandou. Mas nós já explicamos aqui nas outras quartas que esses sacerdotes que diziam isso, esses líderes que diziam isso, não eram líderes que conheciam a Bíblia, conheciam a Torá, conheciam o Pentateuco. Por quê? Porque eles foram escolhidos por Jeroboão e não por Deus. E uma liderança que é escolhida pelo homem, ela nunca jamais vai falar o que Deus quer. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Jamais você vai para a igreja ouvir Deus falar por um homem que foi escolhido por outro homem. É a mesma coisa não abrir uma congregação, colocar uma pessoa lá, dizendo que foi Deus, mas fui eu que escolhi aquela pessoa por afinidade, ou porque ele vai me dar retorno financeiro. E isso é o que estava acontecendo aqui. Eles cada vez mais estipulavam os sacerdotes que falavam o que o povo queria, e faziam o que o povo queria, porque as entradas eram maiores, e eles viviam do lucro daquilo. Quanto mais o povo pecava, mais eles se alegravam, porque mais sacrifício o povo trazia para adorar a Deus. E aí eles viviam da melhor forma possível. Por isso que se eles se prostituíssem, então tudo bem. Porque daí eles iam pagar um preço altíssimo pelos pecados, e os sacerdotes ganhavam cada vez mais dinheiro. E isso nós já falamos aqui na quarta passada, que infelizmente há igrejas abertas, que o povo, o líder gosta, o líder ama que o povo vive em pecado, porque daí ele pede dinheiro para o povo, achando que Deus se compra com dinheiro. Irmão, Deus não quer dinheiro, Deus quer que nós adoramos em espírito e em verdade. No capítulo 6, no verso 4, depois nós vamos dizer e vamos ler que Deus toma a ponta da oséia e diz, eu não quero sacrifício, eu quero obediência da minha palavra. Aleluia. Eu não quero sacrifício. Deus não quer que nós estamos aqui trazendo todo o nosso dinheiro para a igreja. Deus quer que nós obedeçamos a palavra dele todo o santo dia. Eu posso fazer aqui 10 mil dízimos de oferta todo mês. Se eu não viver pela Bíblia, isso para Deus não vale nada. E era o que acontecia, como eles viam muito dinheiro, e eram sacerdotes corrompidos. Eram pessoas escolhidas por Jeroboão e não por Deus. Então, infelizmente, eles deixavam o povo fazer o que eles queriam. E nós temos igrejas à vontade assim. Nós temos igrejas que às vezes as pessoas procuram eu e a Jô e dizem assim, pastor, olha, na minha igreja está acontecendo isso, e o pastor não faz nada. Foi como é, irmão? Sim, lá tem isso. E já falei com o pastor não faz nada, não fez nada. E o pastor ainda disse, não, eu tenho que deixar ele aqui, porque senão nós vamos perder ele. Era mais ou menos isso que ele dizia, não vamos castigar esse nosso povo também. Para que nós vamos fazer isso, irmão? Deus não tem dois julgamentos, dois pesos, duas medidas, que é certo, que é errado. Ele passou disso, é do maligno. E que tem de gente, irmão, que nos procura. Eu poderia, se não fosse errado, eu expor a pessoas, mostrar para os irmãos mensagens aqui, olha, a pastora não sei o que fazer. Eu não digo para essa pessoa vir congregar comigo, porque senão pode o pastor dizer que estou tirando a ovelha dele. Mas está lá. E por que esses pastores aceitam isso, irmão? Você não se pergunta? Por que esses pastores aceitam gente sem casar, em pecado, em fornicação, em adultério, se prostituindo, bebendo, fazendo um monte de coisa? Por que eles aceitam? Porque as entradas estão sendo grandes demais.
Os valores financeiros estão chegando tão alto que ele tem medo de perder isso. Ele diz: não, vamos deixar ele quietinho aqui. Vamos deixar ele fazer o que ele quer. E a Bíblia diz: ai dessas pessoas, porque terão que prestar contas para Deus. Versículo 16, por favor, alguém leia para mim. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Povo teimoso, Deus comparou eles a uma vaca brava, uma vaca rebelde, aquela vaca que não aceita mais nenhum jugo. Alguém sabe o que é jugo? Por favor, fale para mim. Cadê os mais antigos? Canga. Ninguém sabe, meu Deus. E a vaca é o quê? Jugo. Jesus disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse jugo, irmão, seria como colocar em cima das costas alguém para corrigir você, para direcionar ou até puxar alguma coisa. E o Senhor estava dizendo: vocês estão vendo aquelas vacas rebeldes que não aceitam jugo em cima das costas, que não aceita que alguém lhe mande, que alguém coloque um cabresto, coloque uma canga em cima, como coloca nos bois. E aqui a tradução diz: como vacas bravas que não aceitam mais jugo sobre si. Quer dizer o quê? Eles não queriam ninguém mais mandando neles, dizendo o que era certo e o que era errado. E isso aqui, irmão, é muito normal nos dias de hoje. Faça um voto aí pelos seus pecados. Eu vi esses de um pastor na internet que ele disse: faça um voto aqui pelos pecados dos seus filhos, porque Jó fez isso. Quem pode dizer glória a Deus, meus irmãos? Quem glória a Deus melhor, meu irmão? Quantos filhos você tem, irmão Luciano? 4? Aí bota um senhor, cada um na sala, que está tudo certo. Deus vai perdoar os pecados dos seus 4 filhos. É isso aqui que eles faziam. Eu, por Deus, que eu quero mandar um grupo para os irmãos ver esses vídeos, para os irmãos dar risada junto comigo. E fez isso, né? Quem mais tem já? Ele ganha aqui. Eu acho que quem ganha é ali, né? Quantos filhos ali? Mas não 500 por mês só para o pecado dos filhos, irmão. Aí, quem pode dizer glória a Deus, aleluia? É isso que o povo faz. O que eles fazem? É na palavra de Deus. Jó fez isso. Por quê? Porque Jó fazia sacrifício pelos filhos, irmão. Fazia ou não fazia, irmãos? Mas como um serviço de temor. Ele dizia a Deus: antes que o meu povo, meus filhos pequem, eu já estou pedindo perdão pelos pecados deles. Agora, trazendo dinheiro como isso, como pedindo perdão a Deus, eles faziam isso. Eles cobravam, eles recebiam rolas, que eram pombinhas, eles recebiam, como não tinha, o único dinheiro que tinha era o talento ou o ciclo, né? Então era muito dinheiro, era dinheiro de um dia inteiro, do trabalho, de um mês, ou era muito dinheiro para você dar de oferta, então eles davam animais pequenos, e o povo, os sacerdotes ficavam riquíssimos com isso, eles davam muito dinheiro. Imagina, irmão, deixa eu ver aqui quantos filhos tem aqui na igreja. Meu Deus, eu vou ficar rico. Eu fico rico, eu jogarei 3 mais 2, mais 3, mais 2, mais 5, mais... Imagina, olhar os 2 mil por mês que vocês. Pague por um sacrifício, para oferta para Deus perdoar os seus filhos. E o povo faz esse tipo de coisa. E o povo vai atrás desse tipo de coisa. Por quê? Porque eles acham muito mais fácil. Não é mais fácil. Eu pagava com alegria, sinceramente. Verdade, se eu tivesse 4 filhos, como o caso da irmã, era muito mais fácil trazer os 400 aqui do que ficar de madrugada chorando os 400. É muito mais fácil. E esse povo que achava muito mais fácil pagar pelos pecados, pelas coisas erradas, então eles bebiam mesmo, mas qualquer coisa te leva um par de pombinha lá e está tudo certo. E o sacerdote diz: o que você fez? Eu fiz tal coisa. Deus te perdoa, passa para cá. Pronto. E isso aconteceu, infelizmente, e nós devemos louvar a Deus, porque Deus nos ensina a verdade da sua palavra. E você acha que no meio desse povo eles não sabiam que isso era errado? Não sabia. Sabiam, mas não faziam nada, eles não se mexiam para dizer: isso aí está errado, a Bíblia diz que é errado, a lei diz que é errado, a Torá diz que é errado, porque eles não faziam nada. Os mais antigos ficavam quietos, não falavam nada, e Deus disse que ia cobrar deles por esse silêncio, tanto dos sacerdotes antigos, como dos novos, quanto dos membros mais novos que tinham dos sacerdotes. E isso é perigosíssimo. Verso 17, por favor, alguém leia para mim. Meu povo se entrega à adoração de ídolos, não se pode fazer nada contra eles. Como é que é, irmão? Não se pode? O meu povo se entrega à adoração de ídolos. Essa parte.
E não se pode fazer nada quanto a isso. Agora lê a tua, irmã. Efraim aliou-se a ídolos, deixe-no só. Não se pode fazer nada contra isso. Sabe o que Deus estava dizendo assim? Ele já escolheu servir os ídolos, não tem mais nada a fazer. Eu acho que a pior coisa que pode existir, irmão, é quando Deus diz, ó, não adianta fazer mais nada, deixa ele ali. Não adianta orar, não adianta fazer campanha, não adianta orar, não adianta trazer 100 pila por cada filho, não adianta fazer nada, porque eu não vou fazer mais. Olha só o que está dito aí, não dá para fazer mais nada, deixa eles, é escolha deles. Alguns dizem que Judá, o reino sul, deveria abandonar o norte em seus pecados. Era isso que Deus estava dizendo, deixa, eles já escolheram servir aos ídolos que eles estão servindo, e isso é perigoso, irmão. Quando a gente vai orar, a gente vai dizer, Deus, ajuda esse plano, Deus fala assim, não dá, ele já fez a escolha dele. Eu já fiz muitas orações, eu fiz muitas de orar para pessoas, e Deus falou, não adianta você orar, porque já foi feita uma escolha, a pessoa já decidiu servir ao mundo e não servir a Deus. Versículo 18, por favor. Mesmo quando acabam a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Acabava a bebida, irmão, e eles continuavam se prostituindo. Acabava o estoque de bebidas, eles continuavam fazendo coisas erradas. Certamente os seus governadores amam as vergonhas. Escuta, quando acabavam de beber, se prostituíam. Essa era a principal atividade sacerdotal. Eles amavam isso mais do que a glória de serem sacerdotes de Deus. Eles tinham prazer, irmão, de viver nessa lambança de pecado. Eles tinham prazer, isso que o Senhor está dizendo. Certamente eles amam a vergonha. Eles gostam de levar o nome de Deus como sacerdote, mas fazer coisas que desagradam ao Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Jamais, pastor, que eu faria um negócio desse. Aonde que eu faria um negócio desse? Está servindo a Deus e ainda assim envergonhar o nome de Deus com pecado? Jamais. Não, irmãos. Se o Espírito Santo não estiver em nós, é muito comum nós fazermos isso. Se o Espírito Santo não estiver em nós, o adultério é comum, a pornografia é comum, a bebedice é comum, coisas que Deus odeia se tornam comum. Comum. Esse dia eu vi um pastor se separasse desse mundo, né? E isso é normal, todo mundo se separa. Por que um pastor não pode? Né? E casou de novo, irmão, tudo tranquilo. Por quê, irmãos? Quando o Espírito Santo se afasta de alguém, tudo que é errado se torna normal. A nossa carne jamais vai dizer para nós, isso aqui está errado, isso é pecado, porque a nossa carne ama o pecado. Nossa carne ama coisas erradas. Então, irmão, por favor, se esforce para o Espírito Santo não sair da tua vida. Se esforce para não se passar, porque você vai começar a achar normal coisas que Deus odeia, coisas que Deus disse que não se agrada. Você vê pessoas que quando começaram a fé odiavam o que era errado e depois foram se afastando do Espírito Santo e estão aceitando normalmente. Não tem problema, vinhozinho, não tem problema, não tem problema isso aqui, não tem problema. Ele vai aceitando coisas que quando vê, ele está nesse nível aqui. Esse povo aqui, irmão, não foi escolhido um sacerdote, não foi escolhido líderes do povo de Israel, de outras nações. Foi da onde, irmão? De dentro do povo. De dentro do povo. Quem entendeu isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ah não, pastor, eles estavam no pecado aí, normalmente eram líderes porque eles eram de outras nações. Não, era o povo de Deus. Eles não passaram 40 anos para ser sacerdote como era normal lá em Jerusalém, mas eles eram pessoas que viviam ali, eles conheciam a lei, eles sabiam que era errado, mas quando eles se afastaram de Deus, o Espírito de Deus, o temor de Deus, eles sendo sacerdotes, disseram, Deus não está fazendo nada, então vamos continuar numa boa, vamos fazer coisas que Deus odeia, porque não está acontecendo nada. E nós vamos ver o versículo seguinte agora, por favor, 19. Vos varrerá para longe, e os seus altares trarão vergonha. Versículo, tradução de hoje. Um vento os carregará para longe, e ficarão com vergonha das idolatrias. Agora quero que
que você me ouça bem, que é a pior coisa que Deus pode fazer é nos entregar as nossas vontades. Vamos repetir isso aqui. A pior coisa que Deus pode fazer é fazer o desejo do teu coração. Se eu pudesse eu fazia isso, isso servir. E a Bíblia diz que Deus ia empurrar eles para longe. E eles iam sentir vergonha por causa do seu sacrifício. Eles iam se lembrar de que eles, em pecado, iam fazer as coisas para Deus. Eles sentiriam vergonha. Como que nós vamos fazer isso um dia? Um vento os levaria para longe e teriam vergonha da idolatria. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quando Deus tira alguém de sua presença, agora de longe essa pessoa sente vergonha por não ter valorizado a presença de Deus. Vou explicar mais fácil para você. É quando Deus fala: não faz isso que você vai se formar. Não faz isso que você vai cair em pecado. Não faz isso, senão você vai desanimar, vai para o mundo. A pessoa continua. Aí quando ela cai de vez, Deus leva, deixa ela ir para longe, entrega ela para as vontades dela. Ela diz: meu Deus, por que Deus por isso aqui? Eu troquei Deus por isso aqui. Sabe que eu já vi gente que largou a esposa, foi viver do jeito do mundo lá e depois disse: meu Deus, como me arrependo. Eu larguei minha casa, minha família, meus filhos por causa disso. Uma mulher que 2, 3 meses depois largou dele. Eu ouvi dos meus ouvidos, eu ouvi falar: meu Deus, como me arrependo de ter trocado o que Deus me deu por isso aqui. É mais ou menos isso que ele estava dizendo. Deus está dizendo: vocês vão sentir vergonha por um dia ter sido sacerdote e ter feito o que vocês fizeram. E Deus permite que uma pessoa, quando ela se entrega aos seus prazeres, Deus permite que ela saia da presença de Deus e ela sente vergonha por ter trocado Deus pelos prazeres da carne. Não vale a pena, irmão. Quero dizer para você, em nome de Jesus, é melhor sofrer na presença de Deus do que ficar na vontade da carne. É melhor. E nós vamos agora para o capítulo 5, senão não vai dar tempo. E nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 5. A partir do capítulo 5, irmão, nós vamos lendo 4 ou 5 versículos, porque é muito grande o livro, senão nós vamos, se ler versículo por versículo, nós vamos mais 2, 3 meses só falando de Oséias. Isso que nós já estamos falando todo mês de março, né? Hoje é a última semana, todos os 4 semanas de março vamos falar sobre Oséias, e nós temos ainda mais um monte de profetas para nós estudar. E aí, na tela, ou se você quiser ler na sua Bíblia, mas eu queria que vários irmãos fossem lendo aí, do 1 até o 5, por favor. Preste atenção, sacerdotes. Escutem, israelitas. Ouçam, gente da família do rei. Vocês serão condenados, pois em Mispa foram como um armadilho, no monte Tabor foram como um laço. Até o 5. Quem quiser ler, se não quiser continuar. 2. E no vale das acácias foram como um poço profundo, por isso eu vou castigá-los. Eu serei muito bem, eu sei muito bem o que os israelitas fizeram. Eles adoraram deuses pagãos, por isso estão impuros. Até o 5. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. O seu orgulho é prova de que são culpados. Por isso, por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem, e o povo de Judá cai com eles. Que triste, irmãos. Mais uma vez, a denúncia de Deus é contra os líderes e sacerdotes. Mais uma vez, Deus está falando para eles: vocês foram como um laço para o povo. Vocês foram como, sabe, uma armadilha, irmão? Eles puxavam o povo para o pecado. Eles puxavam o povo, induziam o povo a fazer coisas erradas. Os guias religiosos e políticos deveriam cuidar do povo e conduzi-los ao Senhor, mas levavam eles a um laço da idolatria. E eles conduziam o povo a fazer coisas erradas, e isso é terrível.
É a mesma coisa que você vê pastores hoje, líderes, bispos, sei lá o que tem aí, ensinando o povo a fazer esse tipo de coisa, fazer coisas que Deus não se agrada. Ao invés deles ensinarem o povo, eles puxavam o povo para laços de maldição que Deus não se agradava. O povo, escute, quem me ouve, diga amém. O povo estava se dando tão bem com Baal que se esqueceu de adorar a Deus. Volta ali para nós, irmão, versículo de número. Olha ali, deixa eu ver qual que é. E versículo 3, 4. Isso. Porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Eles estavam tão acostumados, mas estavam tão bem, como eu posso dizer, eles estão felizes vivendo daquele jeito, não tendo nenhum profeta dizendo, isso está errado. Fala a verdade, você não gosta de alguém na tua casa, você está fazendo errado, irmão. Deus não está se agradando disso. Deus vai te cobrar disso. Quem gosta? Quem gosta, levante a mão. Eu odeio, irmão. E já faz muito tempo, graças a Deus, que eu não preciso disso. Mas eu odeio quando alguém tem que chegar e dizer, Deus, assim diz o Senhor, isso que você faz está errado. Assim diz o Senhor, se não se converter, você vai para o inferno, que é a profecia que eu ouvi há 11 anos atrás. Assim diz o Senhor, ou te conserta, ou não tens parte comigo. Irmão, eu odeio ouvir isso, eu não quero, espero até Jesus voltar, não ouvir mais isso. Mas tem gente que de semana em semana Deus tem que usar alguém assim. De semana em mês Deus está falando, não faz isso, você vai perder a salvação, você vai sair da igreja. E eu vejo, já vi com os meus olhos, vocês também, Deus falando nessa igreja, e pessoas que não ouviram caindo da presença do Senhor. Você não precisa ser um desses, é só você ouvir a voz de Deus só para Deus. E eles se acostumaram tanto, irmãos, tanto com o que era errado, que eles não queriam mais. Eles não queriam gente dizendo para eles, isso aqui está errado. É chato, irmão. Se você não gosta do pastor, está te incomodando, você vai para a igreja, vai ficar dentro. Imagina Deus tomando pessoas cada ano, cada mês, como o povo de Israel aqui, nós estamos estudando os profetas. Deus levantando alguém, assim diz o Senhor, vocês vão presos. Assim diz o Senhor, Deus vai tacar fogo contra Israel. Assim diz o Senhor, se arrependam, porque senão Deus vai deixar vocês cativos. Eles não queriam isso. Eles queriam sacerdotes que diziam, façam o que vocês quiserem, porque Deus está abençoando vocês. É perigoso, irmão. É muito perigoso quando Deus não fala mais conosco. É perigosíssimo, muito perigosíssimo, porque eles não estavam ouvindo mais a voz de Deus. Esse é o perigo quando alguém se acostuma com o que está fazendo errado e não ouve mais a Deus. Eles estavam tão bem, irmão, servindo a Baal, se prostituindo e tendo as riquezas financeiras que eles disseram, por que nós queremos profeta? Por que nós queremos um pastor incomodando todo dia, todo mês, ir para a igreja? Não sei o que é Deus, não. Você tem que ser fiel, você tem que adorar a Deus com a tua renda, com a tua família, com a tua casa. Você tem que buscar a Deus para quê? Se está bem lá fora, por isso que é difícil alguém voltar para a igreja. É difícil. É raro. Quantas pessoas nós vamos reconciliar aqui na igreja em 3 anos, irmãos? Pouquíssimas. Nas igrejas, a gente prega, às vezes igrejas com 100, 200 pessoas, você faz um convite para pregar, não vai muito para frente, para reconciliar, não, vem para aceitar. Quem nunca conheceu, mas reconciliar, a pessoa está lá no banco de coração duro, quem já viu isso? Duríssimo e não vem. Você vê a palavra dura, a pregação, meu Deus, se fosse eu, ia correndo, porque eu sei como é que essa mensagem é para mim, eu vou para o inferno. E a pessoa não vem, porque ela está com o coração tão duro, ela ama fazer o que ela está fazendo. Aí ela começa a pensar lá no banco, mas se eu voltar para a igreja, se eu for fiel, de novo esse negócio, tem que ser fiel, não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo. Ela ama aquela liberdade até o ponto de não querer mais ouvir Deus. E isso foi o que Deus disse nos versículos anteriores. Israel já fez a sua escolha, deixa ela lá no canto dela, não adianta mais. O que vocês têm que fazer é não fazer a mesma coisa. É isso que Deus estava fazendo e falando com eles. Eles estavam acostumados que eles nem ouviram mais a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Estar acostumado, agora nós vamos pegar o povo dentro da igreja. Estar acostumado com uma liderança que faz tudo que eu gosto é perigoso. Eu vou para aquela igreja porque lá eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. E isso é perigoso, porque geralmente a Bíblia diz, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Eu prefiro ficar com uma liderança e com uma igreja que diz para mim a vontade de Deus para a minha vida. Eu prefiro
prefiro um pastor, prefiro uma liderança, uma igreja dizendo isso é errado, Deus não se agrada disso, Deus quer que você seja santo. E uma igreja que diz, não tem problema nenhum. Não, esse negócio de roupa não tem problema, esse negócio é isso, irmão, isso é coisa passada, esse negócio de santidade, o povo é quadrado demais. É isso que está acontecendo aqui. O povo não queria mais alguém dizendo que estava errado, queria que eles que diziam não, está tudo certo. Depois você leva uma pombinha lá, um tempo, um dinheiro, pode festar à vontade, fazer o que vocês quiserem, depois vocês pagam um pouco de dinheiro lá e está tudo certo. Esse é o tipo de líder da nossa geração. A maioria das igrejas, irmãos, não vem, não tem problema nenhum, isso aqui está certo, isso aqui não está errado. E o povo vem, os pastores cuidam e falam nos altares, porque senão os membros não vêm mais para a igreja. Aí eles chamam pessoas que têm coragem de falar, porque eles querem que Deus fale na igreja. Né? Eu falo para Jesus, por que chama a gente? Não adianta, irmão, às vezes eu e a Jorge vamos lá, mas eu trazer uma palavra, né? E Deus dá correção para a gente trazer para a igreja. Aí no outro culto estão lá fazendo coisas que Deus não sabe. E aí esse dia eu falei para Deus, eu não vou mais, porque não adianta. Porque adianta, sei lá, você pregar e o povo, pois vamos ter uma liderança que aceita tudo que eles querem. E o Senhor disse assim para mim, bem assim, irmão, tu quer que a tua mão esteja suja ou a deles? Eu falei, eu quero estar livre, então vai e prega o que eu te mando, o resto é com eles. É nós pregarmos o que Deus manda, se o povo vai se converter, se o povo vai servir a Deus pela sua palavra ou não, não adianta nada. Às vezes o povo olha para mim, para a Josi, e diz assim, nossa, eu queria tanto congregar com vocês. Nunca vem fazer uma visita. Nunca vem. Porque ele está com esse povo aqui, irmão, satisfeito do jeito que ele está. Para que eles iam mudar seu Baal para tudo que eles queriam? Deixar eles fazer tudo o que eles queriam. E hoje é o Senado da nossa geração de hoje. É igrejas que você pode tudo. Eles chegam até a desligar as luzes dentro da igreja, pintar tudo de preto, porque aí ninguém vê ninguém, né? O Espírito Santo é clareza e é luz para a nossa vida, meus irmãos. Deus quer uma clareza no meio dessa igreja. Deus quer que nós olhemos no rosto um do outro e digamos, essa é uma igreja santa que está servindo ao Senhor. Alguém diga glória a Deus e a Estar acostumado com uma liderança que deixa fazer tudo o que eu quero, perigosíssimo. O povo está querendo alguém para dizer que não faça isso. O povo está querendo alguém que diga está errado. Mas não tem. É pouquíssimo. Você vai nas igrejas, não, querido, está tudo bem, está tudo certo, fica aqui. Eu conheci uma pessoa, irmão, que ela ficou 2 anos, os 2 anos que eu congreguei lá, 2 anos e meio, em fornicação, tocando na igreja. 2 anos e meio. E falava, pastor, está errado isso aqui, pastor. Está errado isso aqui. O irmão tem que casar para poder tocar, cantar na igreja. Irmão, eu já falei para eles e não sei o quê. E se a gente falar todo o tempo isso, eles vão sair da igreja. Aí depois que eu me tornei tesoureiro da igreja, eu vi que o dízimo do irmão era R$1.200. Aí eu vi porque que ele não falava nada. Né? E Deus está dizendo, eu não quero sacrifício, eu quero obediência da minha palavra. Louvado seja Deus. Vamos ler o versículo seguinte, por favor. Do verso 6 até o 9. Alguém leia para mim, quem quiser ler, sortido, no mesmo, não pode ler, por favor. Estes irão com seus rebanhos do seu gado à procura do Senhor. Porém, não o acharão. Porém, não O acharão. Ele Se retirou dele. Ele se Retirou. Sabe o que é a pior coisa que existe na vida do cristão, irmão? Ele achar que ele está servindo a Deus, que ele está servindo a sua própria carne, como eu falei aqui. E quando ele for buscar a Deus, não acha. Deus já retirou-se. Quem lembra de Sansão? Já preguei aqui? Não, eu sou crente, prostituto. Quebrou as leis de Deus. Ele era prostituto. Só na Bíblia diz que ele também com outra mulher diferente. Era prostituto. Fazendo um monte de coisa errada. Quebrou o voto, falou tudo. E aí disse, não, vou quebrar todo mundo, porque Deus é comigo. Chegou lá, cegaram os olhos do camarada. E acabou com morte a sua vida terrível. Aí tudo em cima dele, do povo, porque ele achava que Deus estava com ele e Deus não estava. E o texto está dizendo que eles iriam atrás de Deus com o seu rebanho, com o seu gado, oferecer sacrifício a Deus, oferecer a Deus oferta, e Deus não estaria mais no meio deles. Isso que é um dos mais perigosos, talvez o pior dos momentos da vida de alguém que se diz crente, que ele vai orar e Deus não responde. Ele vai buscar Deus e Deus não responde, porque provavelmente ele só buscou a Deus porque as coisas começaram a ficar feias para o lado dele. Enquanto estava tudo bem, irmão, para quê? Jejum, sacrifício, não precisava.
Mas quando ele percebeu, já era tarde demais. Triste coisa é alguém buscar a Deus e ele já ter se retirado. Irmão, se você dobrar o joelho e não sentir a presença do Espírito Santo, se preocupe. Se nós começarmos a depender aqui de congresso, de pregadores de fora, de chamar gente para nós sentirmos Deus, irmão, é perigosíssimo. Por quê? Porque Deus tem que estar aqui no meio da igreja, no meio do culto de ensino. Nós ouvimos a voz dele, sentimos a presença dele. E ele fala: vocês são meus filhos, por isso eu coloquei de vocês porque eu sou. Quando nós precisamos de gente de fora, irmão, é perigoso. Porque significa que Deus não está no meio deles mais. Deus não está mais no meio deles. Deus tinha que levantar outros profetas de outros lugares, porque no meio deles não tinha mais sacerdote, não tinha mais profeta. E os profetas que tinham era para falar o que eles queriam ouvir. E no momento que eles foram buscar Deus de verdade, Deus já não estaria mais no meio deles. Lê o verso 7 para mim, por favor. Alegrosamente se houveram contra o Senhor, porque já eram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Versículo 8. Tocai a trombeta em Gibea e em Ramá, tocai a rebate, levantai gritos em Bet-Avém, cuidado, Benjamim. Efraim, torna-se a assolação do dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Sabe o que estava acontecendo, irmão? Deus está falando com eles que o dia em que eles fossem buscar o Senhor, não era mais em sinceridade. Não era mais assim: nossa, como eu amo a presença de Deus. Como pessoas que vêm porque querem sentir Deus, que querem Deus mesmo. Vêm não porque senão o pastor vai cobrar, ou porque tem medo de Deus cobrar, ou porque Deus vai castigar. As pessoas que vêm e dizem: hoje é o dia que eu quero ir lá ouvir Deus falar no meu coração. Hoje é quarta-feira, hoje é sexta, hoje é domingo. Eu quero tanto sentir a presença de Deus. E ele não vê a hora de chegar no culto. Isso é servir a Deus. Agora tem pessoas, irmãos, que eles vêm aleivosamente. Eles vêm de uma maneira que Deus não quer eles. Deus estava permitindo o castigo por causa disso, que eles iam deixar para buscar Deus só depois que já tivessem vivido toda a sua vontade, a sua festa, as suas comilanças, as suas prostituições, e isso iria acontecer. Ou seja, eles iam querer oferecer sacrifício a Deus, mas não achariam mais a Deus. Por quê? Porque não tinha mais amor, nem fé e nem arrependimento. Eles não estavam mais buscando a Deus com sinceridade no seu coração. Aí você vê pessoa que vem para a igreja e concilia, irmão, aceita Jesus só porque está apertando negócios. Oh, meu Deus, do nada apareceu aquele carocinho no seio. Eu vou para a igreja. Do nada, o diagnóstico do médico: ó, talvez você não tenha mais 6 meses de vida. Aí ele vem para a igreja. Quem está entendendo, diga agora a Deus. Ixi, a porta fechou, está mesmo desempregado. Aí ele quer: ô pastor, eu quero reconciliar. Deus está dizendo: mas fica aí sentado no banco, filho. Vai ficar aí, porque eu sei que o coração não é para me servir. E isso estaria acontecendo. Vocês vão vir, mas eu sei que o coração de vocês não é sincero. É aquela pessoa que quebrou a cara no mundo e agora quer voltar para Deus, mas não para servi-lo, mas porque precisa de alguma coisa. E como a gente vê isso, né, irmãos? A pessoa está lá, se quebrou a cara, fez o que quis, só Deus sabe que é andou lá fora, agora está todo quebrado, ele diz: eu quero voltar para Jesus. E às vezes nós bate palma. Reconciliou, mas o pastor que conhece sabe, o irmão que conhece sabe: sim, isso aí eu sei que veio para a igreja. Aí você vê, irmão, abriu a porta de novo e faz o quê? Se manda para o mundo de novo, curou a doença, se manda de volta para o mundo de novo. Essas pessoas eram o que Deus estava dizendo para eles. Eu estou resumindo para os irmãos entenderem o que Deus estava falando. Vocês vão vir para cá, mas não vai adiantar mais. Vocês vão procurar Deus porque vai apertar as coisas. Por quê, irmãos? Quem me ouve, diga amém. Antes deles serem levados presos do cativeiro assírio, iria vir uma seca terrível. E aí eles iam querer buscar o Senhor, porque não tinha mais nada para comer, porque as coisas estavam feias. E o motivo deles irem presos é porque também fraquejou as tribos. Eles não tinham força para se defender como soldados, extremamente. Israel ficou fraquíssimo, então ficou fácil para a Síria entrar. E Deus está dizendo: nesse momento vocês vão querer me buscar e eu não vou querer mais vocês. Querer Deus, irmão, quando estão dando bem, é fácil. É muito fácil. As pessoas, elas não entendem que Deus, Ele vai em certo momento da nossa vida nos testar.
É aquele momento, irmão, que às vezes você está lá em cima, ganhando bem, comendo bem, mas do nada você pode só ter arroz e feijão em casa. Está tudo bem, a saúde está boa, daqui a pouco é uma doença que vai levar 2, 3 anos para resolver. E Deus vai dizer, eu quero ver nesse tempo se você vai me adorar de verdade. Se você está me servindo de verdade, ou se é só por causa daquilo que eu estava dando para você. E nesse momento, você dá o seu melhor culto, o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia. Nesse momento, você é o primeiro a chegar na igreja. Nesse momento, você diz, eu não adoro Ele, porque Ele faz a primeira meu Senhor. E Deus diz, eu tenho o prazer de abençoar os meus filhos, porque obedecem a minha palavra. A vida toda do crente é assim. Todo momento, irmão, desde se converter até você morrer, Deus vai testar você e vai ver se realmente se está servindo a Ele por causa da bênção. E eu digo para você, irmão, no momento da bênção, seja mais fiel ainda do que quando você não tinha nada. Quem entende isso, diga glória a Deus. Você está ganhando R$1.000, não seja fiel. Mas quando Deus te dá 10 mil por mês, seja mais fiel ainda. Por quê? Porque Deus não vai deixar Satanás tocar no que é teu, que você está adorando em espírito e em verdade. Em todo momento da Bíblia é assim. São pessoas que são testadas e não são aprovadas, porque elas só buscam a Deus na hora da crise, na hora da coisa feia, na hora que aperta mesmo. Versículo 10, por favor, alguém leia para mim. O vidro determinação como os que mudam os lábios do inimigo. Derramarei sobre eles a minha ira, como uma inundação. Sabe o que aconteceu aqui, irmão? Até aqui Judá estava tudo bem, né? O Reino Sul, o Reino Norte. Né? Talvez o André vai ter dificuldade de entender, mas os restantes irmãos ficaram tudo aqui no sul de cima, para ficar mais fácil. O Reino Norte se comprometeu tanto com Satanás, com Baal, que eles fizeram aliança com a Síria, pois a própria Síria tomou conta deles e destruiu tudo. E o que aconteceu? O Reino do Sul Deus falou para eles, ó, não venham para cá, fiquem aí. Tanto que eles ficaram mais de 100 anos, nós vamos estudar isso depois, tranquilos, servindo a Deus uma boa. Mas aconteceu o quê? Que depois eles foram e invadiram as terras do povo de Israel, que eram irmãos deles. E Deus falou para eles, não faça isso. Os príncipes de Judá, do Reino Sul, são como os que mudam os limites. Eu vou explicar isso para os irmãos entenderem de uma forma mais simples. Israel é e sempre foi comércio de grãos, comércio de sementes, comércio de agricultura. E se você tomar, irmão, 2 metros quadrados de alguém, dá morte. Quem me ouve, diga amém. Amém. Dá morte. Se você pegar 2 metros de terra de alguém, dá para morte. E isso que para eles é crime hediondo. Você tomar crime hediondo que não tem perdão, vai preso e acabou. Quando você roubava a terra de alguém, um pedaço de terra, e eles estavam fazendo isso, se aproveitando e roubando terra do Reino Norte. E avançando, e o Senhor disse, eu vou derramar o meu furor sobre eles também. Não dá para se aproveitar de quem está sofrendo, nós temos que orar por eles. E isso diz até, o texto bíblico fala que eles se aproveitaram do próprio irmão que era Israel. Se aproveitaram do próprio povo que estava do lado deles, os seus irmãos. Infelizmente, há pessoas que exploram quando as pessoas estão precisando. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, a irmã está necessitada, está passando aperto, está desempregada, daí a outra irmã diz assim, veja em casa, vamos fazer uma faxina na minha casa, vou te pagar. A irmã dá R$50 para ela. Né? Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Eles aproveitavam, exploravam, porque a necessidade do povo era grande. Então isso, alguns historiadores vão dizer que até alguns do Reino Norte foram se refugiar no Reino Sul, e eles eram explorados. Então, irmão, Deus está dizendo, nos ensinando, a em todo momento nós obedecemos a palavra dele, e ele vai nos abençoar, irmãos. Não faça isso, não se aproveite de quem está sofrendo, não se aproveite. E isso o texto diz que Deus cobrou muito sério deles futuramente, porque eles foram fazer isso, acabaram sendo presos também 100 anos depois, de uma forma terrível, muito terrível. Nós vamos ver isso depois. Versículo 11, se alguém puder ler para mim, eu agradeço. Nós vamos finalizando. Efraim estava oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após os mandamentos dos homens. Alguém pode ler Deuteronômio 28, 33, por favor? Tem que ser rápido, para nós poder ganhar tempo. Deuteronômio 28, 33. Enquanto isso, Um povo que vocês não
Deuteronômio 28 era a lei máxima do povo de Israel. A bênção e a maldição. Quem lembra disso? Eu já preguei aqui, né? Vocês já estudaram sobre isso. Que diz que as bênçãos correm atrás de nós, bendito nós seremos no celeiro, bendito no campo, tudo que nós fizemos. Mas o verso que nós fizemos leitura diz: se você não obedecer à lei de Deus, vai ter tanto trabalho para você que você vai semear, vai trabalhar, na hora de colher, outra pessoa vai colher. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Deus estava falando isso para eles, olha isso. Ó. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá o povo que nunca conheceu. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Isso que Deus falou: se você não obedecer a lei, vai acontecer isso aqui. Se você voltar aos capítulos, versículos anteriores, vai dizer: se você obedecer a lei do Senhor, bendito serás no prazo. Tudo isso Deus falou que ia ser para eles. Vocês vão comer de onde vocês não plantaram, mas se vocês não obedecer, vai acontecer isso aqui. Vocês vão trabalhar, vão plantar, e vocês não vão colher nada daquilo que vocês semearam. É o que está no versículo 11, olha só, e foi lido ali: Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após as suas vaidades. Oséias 5:1, isso. Está oprimido porque quis andar após os mandamentos dos Então eles quebraram as leis de Deus. Eles começaram a seguir o que os sacerdotes falavam e eram pessoas que não eram obedientes a Deus. Então Deus deixou cumprir a palavra de Deuteronômio. As pessoas iam saquear, roubar, todo o trabalho deles, eles não aproveitariam nada. Isso é triste, irmão. Vamos trabalhar e não ver o resultado do nosso dinheiro. Não, pastor, isso aqui era para a época deles. Não, isso acontece hoje. Pessoas que não obedecem a palavra de Deus, ele trabalha, não vê o cheiro do dinheiro. Quem pode dizer glória a Deus, aleluia? É isso aqui. Trabalha, e planta, e na hora de colher, não vê o cheiro. Não vê para onde foi, não sabe onde está o dinheiro, no que gastou. É porque quebrou as leis de Deus. Na época, Deus disse sobre a semeadura da terra, sobre as plantações. Você vai plantar e alguém vai comer, você nem vai ver. Hoje é assim, a gente trabalha, não sabe o que fez com o dinheiro, e isso é o que Deus estava dizendo. Mas se nós, irmãos, obedecermos a Deus, bendito será o entrares, bendito será os saídas, bendito será a tua passadeira, o teu cesto, o teu celeiro, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Em tudo nós seremos abençoados quando obedecemos a vontade de Deus. É só obedecer, irmãos. É só obedecer. E aí Deus nos abençoa, não permite o inimigo tomar conta do que é nosso, que é o que aconteceu aqui com o povo, infelizmente. Versículo 12. Alguém lê, por favor. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Tradução de hoje. Essa podridão aí que eu quero outra palavra. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para a boca de Judá. Quem tem câncer? Leia. Versículo 12. Portanto, como a taça, eu destruirei Israel, e como o câncer acabarei com Judá. Deus falou sobre Israel e sobre Judá, repito, no norte e no sul, que para eles Deus seria, o Israel, que aqui é representado como Israel, ele seria como traça. Quem sabe o que é traça? Eu tinha separado uma imagem, mas não deu para nós colocarmos aqui para nós não ver. A traça tem 3 tipos, em que ela se prolifera e que ela dá em grupos certos, dependendo do lugar, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos. Mas no Brasil nós temos 3 tipos de traça. Uma delas dá em livros. Quem me ouve, diga amém. Já não abriu um livro velho, tinha uns bichinhos lá no meio morto? Isso é traça. Eles comem o papel, eles vivem disso ali. O papel vem do papiro, que é uma planta, e eles comem. Eles comem aquilo ali. Isso é um tipo de traça. Às vezes tem gente que tem traça até no da Bíblia. Não lê, né? Então o bichinho tem mais comendo. Mas esse é um tipo de traça. Mas o segundo tipo de traça, eu tinha separado bonitinho, deu um livro Victor, mas não deu tempo mais colocar. O segundo, ainda bem que eu não tenho aqui, né? O segundo tipo de traça é aquele que come roupa. Vocês já não viram uma tua roupinha com uns furinhos assim? Bastante furinho, parece que é um tiro. A roupa que você não usa faz tempo. Elas estão no meio da roupa lá. Elas comem roupa mesmo, elas literalmente comem, né? Esse é a traça. E o terceiro tipo de traça é que come grãos. Esse tipo de traça. Esses 3 tipos de traça
Deus permitiria Israel ser consumido. Iria permitir que consumisse os livros, quer dizer, todo o conhecimento que eles tinham das leis ia ser destruído, a traça ia consumir. Também as coisas que eles tinham como roupas, vestimentas, seriam consumidos. E também, como nós falamos, a última traça, que seria aquela que come o trigo. E é um bichinho terrível, né? É um bichinho que ele vai engordando, e come até que dá. A traça é terrível, e Jesus falou que nós temos um tesouro lá em cima, que a traça e a ferrugem não consomem. Louvado seja Deus, lá em cima ninguém come, não estraga, não apodrece, não tem bicho nenhum que come, que é o que nós servimos ao Senhor Jesus. Nós vamos chegar lá em cima e não vai ter nenhum bicho comendo, vai estar tudo reservado para nós. Mas para o Reino do Norte, Deus disse: eu vou vir para vocês como uma traça. Eu serei como uma traça, quer dizer o quê? Que consome a roupa de vocês, que consome a comida de vocês, e que consome todo o conhecimento. Israel era conhecido como os grandes homens da lei. Eram as pessoas que conheciam todo o conhecimento do erudito, estavam em Israel, e seria destruído. Deus iria consumir. Uma traça come, destrói roupas, comidas, e até mesmo, como diz os irmãos, livros e papéis, né? Isso é muito perigoso. Inclusive foi por causa da traça que foi criada como é que chama? A nuvem, por causa da nuvem, né? Você manda os arquivos para a nuvem, porque eles perceberam que eles passaram os anos e iam lá buscar arquivos de papéis, estava tudo destruído, a traça consumia. É um bicho que não sabe de onde vem, quando veio já comeu, já destruiu. Pode estar num lugar bonitinho, limpinho, quando você vai ver, está comendo. Aquela roupa que você vê, você diz: meu Deus, essa roupa é bonita. Quando você vai ver, tem um buraquinho, você acha que você rasgou, mas não, um bichinho, se procurar bem no guarda-roupa, tem, e acaba destruindo. E é isso que o Senhor estava dizendo que ia ser para o Reino Norte. Agora, para o Reino Sul, irmão, é perigoso, porque Deus disse que ia ser como um câncer para eles. Aqui diz como a podridão, mas a tradução que o irmão leu, que se eu não me engano é a versão, a nova tradução na linguagem de hoje, né, diz que para eles, no Reino Sul, isso seria como um câncer. Um câncer é algo que vai apodrecendo aos poucos. Meu Deus. O Senhor estava dizendo a vocês, infelizmente aos poucos vão ir se apodrecendo. O que é isso? É 100 anos depois de Israel, o Reino Sul foi aos poucos se corrompendo. E pior se corromper de uma vez só, é ele dizendo assim: não tem problema, isso aqui não dá nada. E eles foram aos pouquinhos, irmão, cedendo lentamente. E o câncer é uma coisa que não tem cura, até não sei. Então o Senhor estava dizendo: infelizmente vai ser um câncer que vai tomar conta de vocês, e vocês vão ficar podres. Vai ser consumido tudo que tem de bom de vocês, e vocês vão ficar podres. Versículo de número 13, por favor. Nós precisamos finalizar. Quem quiser ler, leia, por favor. Quando Israel percebeu que estava doente, e Judá notou que também estava ferido. Só um pouquinho. Aqui, versículo 13, o Senhor está falando que eles iam perceber que já tinham tomado conta, tanto a traça quanto o câncer. Olha só, começa do começo de novo, lê. Quando Israel percebeu que estava doente, e Judá notou também que estava ferido, Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria, mas ele não os pôde curar, nem fazer sarar os seus ferimentos. Olha aqui para mim, preste atenção. Eu quero que tu não prestou atenção em nada, mas vamos finalizar em 5 minutos. Eu quero que você preste atenção aqui. Esse camarada, Deus está dizendo, quando eles percebessem que a traça consumiu tudo, ficar doente, quando ajudava isso que eles estavam com câncer, que eles não tinham o que fazer, em vez de eles buscarem a Deus, porque Deus não ia mais ajudar eles, o que eles iam fazer? Eles iam para a Síria. Repita comigo: a Síria. Eles iam lá pedir ajuda para o rei. Eles iam lá dizer: nos ajude, nós estamos doentes, nós precisamos da ajuda de vocês. E Deus disse que Ele não vai curar a chaga de vocês. Eu quero trazer um ensinamento para você aqui, irmão. Quando Deus quer tratar com alguém, não adianta ter dinheiro. Quando Deus quer tratar com alguém, não adianta ter plano de saúde, não adianta ter amigo político, não adianta ter influência, ninguém vai poder ajudar quem Deus está tratando. Diga glória a Deus, ou não adianta.
Quando Deus quer tratar, não pode ser gerente, pode ser dono da empresa, pode ser funcionário, pode ganhar bem, pode ter plano de saúde, pode ter um médico. Quando Deus quer tratar, ninguém consegue ajudar, porque é a mão de Deus trabalhando na vida de alguém. E a Bíblia diz que quando eles percebessem que Deus estava tratando com eles, eles iam, em vez de se arrepender, e isso acontece depois, anos depois acontece, em vez de eles se arrependerem e buscar a ajuda de Deus, eles iam pedir a ajuda da Síria. Eu já vi gente, irmão, que quando sai da igreja, ele vai para o mundo, ele pega uma enfermidade. Quem me ouve, diga amém. Aí, em vez de ele vir aqui chorar, os pés do Senhor, ele vai comer. Eu já vi com meus olhinhos aqui, irmão. Em vez de ele vir se humilhar para Deus, ele vai lá na macumbeira pedir ajuda, uma cura, ou na curandeira, ou na benzedeira, ou toda sorte de coisa ele vai pedir ajuda, em vez de ele se humilhar para Deus, que é por isso que Deus deixou aquela culpa, aquela enfermidade, aquela chaga chegar, e em vez de ele se humilhar, ele vai lá, e ele acaba ainda se enfiando mais ainda no buraco. Deus está dizendo, quando eles perceberem as enfermidades, as chagas, a traça, consumindo, o câncer, eles vão pedir ajuda para si, e verdadeiramente depois, eles vão pedir ajuda para o rei inimigo. Porque as coisas estavam indo mal, porque a traça estava consumindo alimento, que eles estavam ficando doentes espirituais, não tinha mais poder nenhum, nem alimento nenhum, eles foram pedir ajuda para lutar uns contra os outros, e isso que aconteceu, Deus permitiu que o inimigo fosse mais pior ainda que eles. Olha aqui para mim, irmão, quando você estiver sendo provado, não adianta pedir ajuda para Deus, você tem que se humilhar diante da presença de Deus. Não adianta, irmão. Não adianta pedir ajuda para patrão, para amigo, para engenheiro, para pastor, pedir ajuda para toda sorte de pessoas. Não vai adiantar. Você tem que se humilhar diante de Deus. Ó Deus, é o seguinte, eu errei mesmo, eu peguei mesmo, agora eu quero saber o que o Senhor pode fazer por mim. Eu me humilho diante de ti, irmão. Deus vai te abraçar e vai dizer, eu quero te ajudar para que você E agora aqui eu quero ler Isaías 37, 36 ou 38. Enquanto eu não vi, eu procuro, eu quero que os irmãos prestem atenção aqui. Por favor. Eu queria ficar muito forte nesse versículo 3. Isaías 37, verso 36. Isaías 37, verso 36. Olha aqui para mim, irmãos. O texto diz que eles iam pedir ajuda para o rei da Síria. Isso, muito bem. Eles iam pedir ajuda para o rei da Síria. Vamos ver, irmãos, para nós estar aqui gravando a noite de hoje. E eu vou dar provinho para vocês, hein? Não se esqueçam disso, né? Eles iam pedir ajuda para o rei de quem, irmãos? A Síria. O rei da Síria, o império mais poderoso que tinha na época. Depois da Babilônia venceu eles 100 anos depois. Mas eles pediam ajuda para o rei da Síria. Você sabe o que Deus fez com o rei da Síria? Que era o homem que eles achavam o mais poderoso de todos. Vamos ver, fica mais bonito. Verso 36 até o 38. Quem quiser ler para mim, leia por favor. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. Arraial de quem? Dos assírios. A 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Até o 38. Retirou-se, pois, Senaqueribe Rei da Síria e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Mas o que aconteceu no 38? Sucedeu-se que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram a Os espada próprios filhos. e fugiram para a terra de Ararat, e Esarhaddon, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe o que está acontecendo aqui? No Reino Norte, eles foram pedir ajuda para o rei da Síria, eles não ajudaram. Eles disseram assim, agora que eles estão fracos, é agora que nós vamos invadir. Nós vamos destruir eles. E o Reino do Sul, depois nós vamos estudar também, nesse profeta Isaías, reinava um homem que você conhece muito bem, todos nós sabemos, que era Ezequias. Ezequias era um homem temente ao Senhor. Antes dele morrer, ele disse, Senhor, lembra que eu era teu servo, e o Senhor acrescentou quantos anos para ele, irmãos? 15 anos. É esse período aqui, esse tempo que nós estamos estudando, os profetas. A Bíblia diz que, eu sinto um temor de Deus muito lindo com essa palavra, irmãos. Você no final diga glória a Deus. A Bíblia diz que quando o rei assírio foi lá, no Reino Sul, não no Norte, que foi pedir ajuda para ele, e ele foi para o Reino Sul e disse, nós vamos destruir vocês. Não, pedir ajuda para Deus. O Reino Norte fez isso e eles estão mortos.
Senaqueribe, ele foi zombar do Deus deles. Só que nós temos aqui reinando um homem temente ao Deus de Israel. É diferente. Repita comigo, é diferente. A Bíblia diz que quando Zedequias ouviu que esse homem, rei da Síria, rei da onde, irmãos? Da Síria. Ele disse assim: olha, nós vamos destruir vocês, povo do sul, como fizeram com ele no norte. Vocês vão fazer o quê? Pedir ajuda para Deus? Não vai dar certo. A Bíblia diz que Isaías ouve isso. Isaías vai orar. Ezequias vai orar. E quando eles oram, Deus toma a boca de Isaías. E Deus diz assim: manda dizer a Ezequias, o Deus vivo, que esse homem não vai destruir ninguém e ele vai morrer pela espada. Quando ele termina de orar, a Bíblia diz, irmão, que um anjo, quantos anjos, irmãos? Quantos anjos, irmãos? Um anjo matou 185 mil soldados assírios. 185 mil. Quando o Senaqueribe, rei da Síria, viu aquilo, ele disse: eu vou vazar daqui. Se mandou, irmão, está aí no verso 37, ele se mandou, assim. Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e vazou para Nínive, que era a capital. E quando no verso 38 ele entrou dentro do templo para adorar o Deus dele, os próprios filhos mataram ele à espada, porque ninguém zomba de Deus e de um servo de Saul. Glória a Deus. Não está mais fácil, não. O povo se humilhar diante de Deus e pedir ajuda de Deus. Um homem que era Senaqueribe, ou melhor dizendo, Ezequias, orou, e o profeta Isaías, que era um profeta mesmo, não era comprado, profetizou, dizendo: na época está zombando de Deus, então você vai ver o que Deus vai fazer. Deus matou com um anjo. Alguns dizem que o próprio Cristo desceu aqui, e só ele teria esse poder, não sei. A Bíblia diz que é um anjo que desceu e matou todo o exército deles. 185 mil homens, porque um homem orou e buscou a presença de Deus. Não era mais fácil para o povo de Israel se humilhar a Deus? Volta lá para mim em Oséias 5:13. A Bíblia diz que em vez de eles fizeram como o rei lá do sul fez, eles foram pedir ajuda do rei da Síria, que Deus destruiu com um anjo. Eles foram pedir ajuda de um homem que Deus destruiu com um anjo todo o exército dele. Subiu Efraim a Síria. Mandou mensagem pedindo ajuda. O Senhor diz: não, eu não vou poder ajudar vocês. E ao invés, irmão, de nós pedimos ajuda para Deus, nós vamos pedir ajuda para quem Deus também é superior dele e não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Não adianta você pedir ajuda para mim, irmão, eu também sou servo de Deus. Não adianta você pedir ajuda para o teu patrão, é Deus que manda nele também. Não adianta você pedir ajuda para o prefeito, para o presidente. É Deus que é superior a tudo e a todos, e a última palavra dele. Versículo seguinte, nós vamos finalizar porque até o versículo 15 acaba o capítulo. Versículo 14 e 15, alguém leia para mim, por favor. Pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei, e irei embora. Eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face, e a sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Vocês já viram os leões? Alguém já viu o leão quando está com fome? Ele pega aquele bicho que está correndo, ele despedaça, destrói uma zebra, um veado, um cervo. Quem ele pegar na frente, ele destrói, ele está com fome, com raiva, ele destrói. Deus disse que ia fazer exatamente como um leão faz com a sua presa, com o rei do norte, ia permitir que eles fossem despedaçados. Vocês sabiam, irmão, que daquela época tem gente até hoje espalhada no mundo? Tem judeu israelita espalhado pelo mundo inteiro, descendentes de judeus israelitas, obviamente, até hoje espalhado, nunca mais voltou. Só os judeus do Rio Grande do Sul que estão lá hoje em Israel, mas o restante está tudo destruído. Está destruído. Versículo 14 nos diz isso. E versículo 15. Olha aí. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha paz. Agora eu vou dizer um negócio para você, irmão, nós vamos finalizar. Eu tenho mais um capítulo 6 aqui, mas não vai dar tempo, nós vamos ver quarta que vem. O capítulo 6 é maravilhoso.
Eu vou falar um negócio para você, irmão. Quando alguém desobedece a Deus, quem me ouve, diga amém. Amém. Quando alguém desobedece a Deus e sai da igreja, ou sai da vontade do Senhor, mesmo estando dentro da igreja, Deus não vai atrás dele. Nossa, pastor, que heresia. Deus foi atrás do mundo de filho pródigo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? O pai ficou lá na casa dele. O pai podia ter feito, sabe o que, irmão? Montar uma comitiva, não, meu filho, vamos atrás dele, fiquei sabendo que ele está comendo comida de porco lá no mundo. Não, ele tinha uma casa boa, ele foi porque ele quis. Agora o filho é perdido, sim, Deus vai atrás. Mas aqui o Senhor está dizendo, eu vou fazer tudo isso e vou voltar sentado no lugar quietinho. Por quê, irmãos? Isso foi Deus que falou comigo hoje à tarde. Deus não vai atrás a ninguém implorar que ele volte para a igreja. Não vai. Deus não vai, por favor, vem para cá, vem para a igreja, vem me servir, senão você vai sofrer. Não, Deus usa um profeta, Deus usa outro, Deus fala enquanto ele está na igreja. Quando ele está na igreja, Deus fala. Deus usa, Deus está. Não sai. Depois que ele saiu, depois que a pessoa faz, se ele sai por conta, como é o que está com o caso aqui de Israel, eles mesmos, em vez de pedir ajuda de Deus, foram pedir ajuda para os inimigos, que mais tarde destruíram eles, e que Deus destruiu todos eles com anjos só, pelo poder de Deus. Eles, em vez de fazer isso, eles saíram por conta própria. Deus disse, eu não vou atrás deles, e eles que vêm depois atrás de mim. Eles que se reconheçam culpados e que busquem a minha face, estando eles anunciados. O que eles vão fazer? De madrugada me buscarão. Vamos finalizar. Não vai dar tempo de nós no capítulo 6. O texto diz que o Senhor iria deixar eles sofrerem até eles decidirem buscar o Senhor de volta. E depois de 200 anos, irmão, disso aqui, eles estavam presos no cativeiro babilônico. E alguém lá no cativeiro se lembrou. Nós tínhamos um Deus que cuidava de nós na terra de Israel. E se nós buscássemos a presença dele de novo? Quando eles se humilharam, buscaram o Senhor, a Bíblia diz que um dos reis, Deus tocou no coração dele para que eles fossem libertos e voltassem para suas terras novamente. Mas Judá precisou de 70 anos de cativeiro. O povo de Israel tinha gente que morreu lá dentro, que já tinham sido levados pela Síria, e a Síria foi cativa depois de Babilônia, foi muitos anos. E aí eles se lembraram do Senhor e buscaram o Senhor. E o Senhor permitiu através de Ciro que eles voltassem, e só 50 mil pessoas, eram milhões. Primeira leva 50 mil, depois 50 mil, eles voltaram, e o rei Artaxerxes então finalmente libertou eles. E eles construíram o segundo templo para adorar o Senhor. E aí Deus tomou, hoje eu estou falando, essa glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Sabe quando que a glória vai ser maior na vida da pessoa que você faz de Deus? Quando ela decidir se humilhar na presença do Senhor. Sabe, por isso que tem gente que sai e volta do mundo e Deus enche ele e ele começa a ser usado por Deus de uma maneira. Porque Deus diz, finalmente agora você decidiu que eu voltasse a ser o teu Deus de novo. E aí Deus começa a fazer coisas extraordinárias e a glória dessa casa passa a ser maior. Nesse lugar eu darei a paz, eu multiplicarei o ouro, minha prata, meu ouro. Eu vou abençoar vocês sobremaneira quando vocês decidirem voltar a buscar a minha presença de novo. Vamos pôr de pé, irmãos, o nome do Senhor Jesus. 9:25. Já alguns horários finalizando. Infelizmente, irmãos, o povo ele ouviu todas essas profecias e não obedeceram a Deus. Depois nós vamos ver o capítulo 6 e vamos continuar estudando Oséias, mas infelizmente eles não ouviram o Senhor e acabaram no cativeiro. Só depois de muitos anos é que eles foram voltar a ser um povo cuidado por Deus de novo. E você não precisa, irmão, sofrer no mundo, talvez perder a sua vida lá, porque Deus está permitindo você passar uma luta ou outra. Talvez você está sendo provado por Deus, irmão, para ver se verdadeiramente você está servindo a Ele com alegria. Mas quando passar essa fase, irmão, Deus vai abençoar você de novo, vai prosperar o seu caminho, sua família, o seu casamento. Não desista, irmão, Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da sua vida. Vamos orar. Eu quero que você faça essa oração dizendo, Senhor, não deixe eu sair. Eu quero ficar firme, Senhor. Quero ficar firme até ver o Senhor eliminar os meus inimigos. E você viu, irmão, que com uma oração de Ezequias, do Reino Sul,
Deus foi lá e destruiu o exército dos assírios e um deles morreu pelos próprios filhos. Deus faz isso. Quando nós oramos, nos humilhamos diante de Deus. Deus mata os nossos inimigos e eles, entre eles mesmos, porque os filhos dele queriam o reinado dele, né? Então, como ele estava perdendo a batalha, então eles foram matar o próprio pai para poder tomar conta do reinado. E isso é uma coisa que acontece lá no mundo. Aqui não. Deus abençoa a nossa casa, a nossa família e tudo que nós fizemos prospera porque Ele nos abençoa. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, Senhor Jesus, pela tua palavra. Nós vemos, Senhor amado, quando Oséias foi categórico na pregação da palavra, Senhor, e nós não queremos sair da tua presença, Senhor. Nós não queremos ser rejeitados por ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e diz: o meu povo está se humilhando, está buscando a minha presença. E nós vemos, Senhor Jesus, o quanto esse povo sofreu, porque não quis buscar ao Senhor. Não nos deixes que você, como eles, ao invés de nos humilhar diante de ti, eles foram buscar a ajuda dos inimigos, foram buscar ajuda, Senhor, com agiotas, em vez de buscar ajuda com Deus, foram buscar ajuda com macumbeiros, em vez de buscar ajuda com Deus, foram buscar ajuda, Senhor, com pessoas do mundo, ao invés de buscar ajuda do Deus que pode todas as coisas. Nós não queremos te buscar ajuda dos povos lá de fora. Nós queremos chegar na tua presença e saber que aqui nós temos um socorro bem presente na hora da angústia. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a ter a fé que esse homem Ezequias teve ao orar com os judeus. Eles estão zombando do teu nome, e quando ele fez essa oração, o Senhor mandou um anjo e matou 185 mil soldados assírios. Nós não devemos temer a Síria, Senhor, não devemos temer o mundo. Nós não devemos pedir ajuda para o mundo, porque o Senhor é soberano sobre o mundo também. Nós devemos nos humilhar diante de Ti e entender que o Senhor é o dono das nossas vidas e que o Senhor está no controle de tudo, e nós devemos somente nos humilhar e servir a Ti com alegria, porque eu sei, Senhor, que se nós nos rebelarmos contra Ti e formos para longe da Tua presença, o Senhor não vai atrás de nós. Quantos estão lá fora esperando que Deus vá atrás deles e o Senhor não vai, porque foi uma decisão deles, e o Senhor disse para Oséias: deixai-os, eles já fizeram a escolha. Nós não queremos que o Senhor olhe para nós e diz: deixa, ele já fez a escolha de viver longe de mim. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos viver no centro da Tua vontade e do Teu querer. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra, porque eu sei que assim nós seremos abençoados por Ti e o Teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, dê um salve de palmas bem forte, bem aberto, mais forte, irmãos, para Jesus. Sexta-feira nós estaremos aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor. São 9h29. Nós já vamos orar, ou vamos dar a bênção, né? Já oramos. Você guarda essa palavra no seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando contigo através desse ensinamento. Nós estaremos sexta aqui mais uma vez buscando o Senhor, o sábado na oração, que tem sido uma bênção, e no domingo o primeiro culto da família do mês de abril. Com certeza Deus vai falar muito ao nosso coração através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Então guarda essa palavra no seu coração, só nos traz para casa abençoados. Ora por esses irmãos que estão enfermos, né? Com certeza o Senhor vai alcançar a saúde deles em nome de Jesus. Alguém tem mais algum pedido de oração? Não? Então, só nos desce para casa abençoados pela palavra do Senhor. Não busca ajuda do mundo, irmão. Busca ajuda de Deus. Se humilha aos pés do Senhor. Não vai pedir empréstimo no banco para resolver as contas. Vai se humilhar diante de Deus. Não vai pedir ajuda aí de, vou lá porque tal médico é influente na cidade, eu vou lá em tal político, eu vou lá, não. Vai aos pés do Senhor, diga: o Senhor é maior do que eles ainda, Deus. Quem entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. Faça isso, Deus amará você como Ezequias, inclusive depois acrescentou há muitos anos os seus anos de vida. Vamos para casa abençoados pela palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com nós todos. Nós dizemos amém. Se Deus é por nós, no operando do nosso Deus, ninguém. Dê uma salva de palmas bem forte, mais forte que a gente está. Obrigado, irmão.